Então, vamos lá, na aula de hoje, a gente vai começar com as regressões. Eu vou fechar o meu vídeo aqui, tá, Marte, para você dar continuidade aí com o pessoal. Tá bom. Peraí, deixa eu só voltar. Jogar a aula lá para cima. Pronto. Bom, então, vamos acompanhar então a Jéssica na mensagem da noite da harmonização 169. Busquemos a eternidade. Busquemos a eternidade, capítulo 169. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixeis abater, antes das alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma, quando não se filam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pávoras ruínas. Lembremos-nos que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o da experiência, da dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício, tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de agrilosar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como um viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime, dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas de enfermidade ou de senectude, será como o sol radiante ao exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Perfeito. O que você entendeu, ou o que você gostou que possa nos relatar aí? Eu entendo que esse capítulo fala da imortalidade da alma, que a aparência e doenças que impactam a carne, né, a parte física, não abala a alma, o que impacta a alma é a evolução moral e espiritual que atingimos, e temos que ter consciência que o corpo físico é só passageiro, que faz parte da nossa jornada espiritual para a evolução. E então a gente não pode esmorecer nas dificuldades que passamos aqui na Terra e na parte física. A gente tem que pensar que é só tudo passageiro que nos ajuda a crescer. Tá, joia. Quem mais gostaria de comentar algo sobre o trecho do livro, dessa mensagem? Eu ia falar, nossa, na verdade é só um complemento mesmo. Ali que ele fala moléstias não atingir a alma. Fica muito da parte que a gente viu até acho que o ano passado, se eu não me engano, de doenças psicossomáticas, né? Que tem origem emocional, tudo, e acaba atingindo o corpo, que a gente passa muito, né? Hoje. Sim. Exatamente, porque cada vez mais a própria ciência já está comprovando isso aí, né? Que muitas das nossas doenças são da parte que advém dos nossos emoções, então reflete em nós. Mais alguma coisa? Oi, boa noite, é o Pedro. Vocês Oi, conseguem Pedro. me ouvir? Tá, sim, então tudo bem.
É só um complemento do que a Jéssica falou. Esse capítulo me lembrou muito aquela famosa frase que a Mãe Maria disse para o Chico, né, que ele carregava que ele colocou na cabeceira da cama, de que tudo passa, tudo vai passar. Se encaixa muito bem nesse capítulo, porque realmente, né, tudo passa, a dificuldade, as preocupações, as dores físicas, que era o caso dele, né, que estava enfermo e que o capítulo falou bastante também. E a única coisa que não passa é o espírito, né, que é eterno. Então, acredito que quando o Emmanuel fala para buscarmos a eternidade, ele se refere a buscarmos o espírito, né, tudo que é espiritual, tudo que leva à vida eterna e ter paciência, né, com tudo que é passageiro, tudo que é aqui na carne, né? Que a Aham. carne não fica, só fica o espírito. E o que vocês entenderam aí sobre a parte que ele fala da senectude, ou seja, das doenças e da velhice? O que vocês podem falar a respeito desse aí? O que ele comenta aí que quando eles abordaram essa parte de que a gente, às vezes, nas provas de enfermidade, de doença, alguém percebeu alguma coisa que chamou atenção nessa parte? É o Kleber falando. Ó, claro. Eu acho que o meu entendimento nessa parte é mais ou menos o que o Pedro já falou, né? Alguma coisinha assim, né? Que o espírito, ele é eterno, né? Aham. Então, independente das provas, sejam por doenças que nós passamos, a gente tem que ter o consolo de que aquilo é passageiro, né? É temporário e a gente tem que aproveitar essa experiência para tirarmos lições e para nossa evolução. E sempre ter na mente que, como o Espírito é eterno, nós vamos passar por essa fase, vamos ter outras até conseguir a evolução, né, desejada, né? Aham. Então, por isso mesmo que se ele começa dizendo do Espírito Eterno, então, se eu tenho uma hora lá que a gente às vezes se preocupa com a... É por isso que eu perguntei isso da parte da velhice, assim, da doença. E aí, se ele tem uma parte que ele fala, a juventude não é um estado de carne, ou seja, não é um estado físico, não é uma aparência física, e sim um estado de alma, certo? Que é o que a gente tem que perceber, que a gente não, às vezes ele não brinca, não fala que, nossa, essa pessoa aí parece um velho. Por quê? É a forma dele agir, de se portar, ou da sua conduta. Então, é isso que nós temos que entender, que às vezes até na dor e no sofrimento, que faz parte da nossa vida, que é inerente ao que nós estamos vivenciando aqui na Terra, mas muitas vezes isso aí nos serve de depuração. Se a gente para, interioriza, analisa por que está acontecendo isso, e junto com isso que vocês comentaram, que a gente entenda que nós estamos aqui de passagem, e essa parte desse envelhecimento atinge somente a parte física nossa, então aí nós tiramos proveito da melhor forma possível de tudo isso que a gente vai estar passando. E aí isso vai nos fortalecendo e vai nos purificando e vamos tendo cada vez mais a sensação e a percepção e crescimento da parte espiritual, que é isso que vai efetivamente valer, certo? Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa? Acha que tem alguma coisa que ficou, que também chamou atenção? Então acho que seja só isso mesmo. Então, por isso que no final ele fala, nunca vamos desanimar em nenhuma circunstância da nossa vida, da nossa jornada. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca vão deixar de lado esse desânimo. Por quê? É o que vocês comentaram, tudo aqui é passageiro. Tudo nós estamos aqui aprendendo, vivenciando coisas que é para o nosso espírito. Beleza. Então tá, Karina, acho que pela harmonização seria só. Alô? Oi, agora sim, Oi, né? oi. Agora sim. Eu ativei o vídeo e não ativei o som. Primeiramente, antes de nós fazermos as salas simultâneas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a aula que a gente teve, está na aula 12, foi a aula 10, com relação à ressurreição, que alguns de vocês ficaram com algumas dúvidas.
e é importante que a gente esclareça. A gente resolveu aqui fazer um apanhado rapidinho, para vocês não terem dúvidas e não seguirem com dúvidas ao longo do ano aí, dos próximos anos, tá? E aí, logo depois, na sequência, a gente faz as salas virtuais para vocês poderem conversar entre si. Então, aqui eu vou trazer para vocês o roteiro. Deixa eu ver se eu fecho aqui esse carinha. Aí. O roteirinho da aula de hoje, né? Que vai ser a dinâmica, que a gente já conversou. E aí, eu vou esclarecer as dúvidas sobre ressurreição. E a gente vai falar um pouquinho da desencarnação, né? Que é o que é a nossa vida após a morte aí. Como que o nosso espírito se porta. Então, com relação à questão da ressurreição, a gente vai falar o seguinte aqui. Eu trouxe para vocês três casos. Dá uma olhadinha no áudio aí, Bert. Eu trouxe para vocês aqui 3 casos que estão na Gênese, tá? E para a gente poder acompanhar e entender que a ressurreição não existe, né? A questão de Karina morre. Karina morre agora, e aí a Karina daqui 24 horas, ela renasce. Não existe isso, eu renascer na mesma carne, no mesmo corpo, com as mesmas características, mesmo porque cientificamente é impossível isso. Nós temos moléculas e átomos que são desenvolvidos dentro do nosso corpo, e através da nossa vida orgânica faz com que, quando a gente se desliga dessa vida orgânica, né, os nossos órgãos morram e essa vida orgânica se esvai. Então, não é possível existir a ressurreição. Por que lá atrás eles falavam de ressurreição, né? Que nada mais é que a reencarnação. Um ponto importante. Há 2000 anos atrás, assim como antes de Cristo, né, na época dos filósofos lá, de Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, existia esse entendimento que existia algo além da morte, né? Que existia, cada um entendia de uma forma, mas o conceito inicial era a reencarnação. Só que na época o vocabulário era totalmente diferente do vocabulário que a gente tem hoje, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que anteriormente, lá 2000 anos atrás, que são esses 3 casos que eu estou trazendo aqui, as pessoas, não é que nem hoje, né? Que hoje a gente morre e existe um período, né, que a gente espera ainda para ver se existe de fato a morte, a vitalidade do corpo de fato se encerrou, a sua vida orgânica de fato se encerrou, né? Naquela época, o que acontecia? As pessoas, elas fechavam os olhos e tinha pouca respiração, enfim, tinha o estado de morte aparente, né? Eles automaticamente já enterravam. Não existia esse período de espera. Então, muitas das vezes, né, quando aconteceram esses casos de ressurreição, eram pessoas que eram catalépticas, né? Então, que tinha aquela questão da letargia. E eu não sei se tem alguém aqui no nosso grupo da área da saúde, mas só para a gente não se embrenhar muito nisso, mas existem pessoas que ficam catalépticas por mais de 8 dias, né? Onde a sua vida orgânica ela fica bem fraquinha, fica parecendo um estado de morte mesmo, e o corpo também vai se deteriorando. Então, o que aconteceu com Lázaro lá atrás, né?
ele ficou 4 dias lá no sepulcro e ele estava nada mais, nada menos que em estado de letargia. E aí, logo que ele fechou os olhos e o povo entendeu que ele tinha morrido, né? Jesus veio e trouxe a ele, deu um passe, né? Que é através desse fluido que a gente vai falar, que nada mais é que esse fluido vital, esse fluido que envolve o nosso perispírito, nosso espírito, o nosso organismo. Jesus, nada mais, nada menos, com toda a sua superioridade, ele consegue transferir, né, através só do pensamento, de uma forma muito rápida, e o seu desejo de amor ao próximo, e ele tendo todo o entendimento de que Lázaro não estava morto, e sim Lázaro estava em estado letárgico, ele pede para que Lázaro acorde, né? Aí tem na passagem da Bíblia que fala que Maria, que é a irmã de Lázaro, sente o cheiro, o mau cheiro, né? Diz na Bíblia, né? E aí quando você vai estudar, você avalia que são fatos que, como existia esse mau cheiro, se ele estava a 4, são fatos que a gente começa a estudar e a se questionar, né? Ele já estava 4 dias dentro do sepulcro. Como que foi sentido esse cheiro? Não sei se vocês já viram, mas aquele sepulcro era com a pedra, né? Como se fosse era uma caverna, né? Na época. Então, não existia a possibilidade desse cheiro transpassar. Então, mais uma vez, o Lázaro estava em estado letárgico, né? E aí ele, assim que Jesus vem até ele, Jesus dá esse passe magnético e traz ele a vida de volta, acorda, né? Lázaro. Também tem a parte também tem uma outra situação que é com relação ao filho da viúva em Naim. Jesus fazendo as suas peregrinações, né, ao longo lá de Israel, ele recebeu essa informação de que essa mãe, com esse único filho, ela estava chorando, totalmente entristecida, e existia essa população envolta dentro, ao lado desse corpo, desse moço, né, que ele também estava morto. Então, chegou até Jesus de que ele estava morto, né? E Jesus, mais uma vez, com toda a sua tranquilidade e sabedoria, ele vai até essa mãe e enxerga e identifica que esse rapaz também está em estado de catalepsia, né? E aí, Jesus, mais uma vez, dá esse passe através do pensamento, né? Ele transfere a sua energia para esse corpo, para que a vitalidade desse corpo, que já estava quase esmorecida, para que ela volte, como se fosse quando hoje, atualmente, a gente sofre um infarto e eles dão os choques para que o nosso coração volte, é da mesma forma, né? E aí, através do pensamento, Jesus transfere esse fluido magnético para esse filho, e ele fala: mancebo, levanta-te, eu te ordeno. E o rapaz, de fato, levanta e volta à sua vida normal. E aí, naquela época, o que as pessoas entendiam? Que isso era um milagre, porque, como eu havia dito anteriormente, logo que se encerrava os olhos, fechava-se os olhos, não identificava-se um mínimo sequer de uma vida orgânica, de uma respiração, de um batimento cardíaco, já se enterrava. Essa era a cultura da época, né? E aí vem mais um caso da filha de Jairo, que ele era da sinagoga, né? E ele vai de encontro a Jesus e pede para ele, fala assim: Jesus, eu preciso que o Senhor vá até minha filha e veja como ela está, porque ela está morta. Então eu preciso que o Senhor
e coloque as mãos nela para que ela volte à vida. E aí Jesus fala para ele assim, por que choras? E por que o desespero? Você crê em mim? Sua filha não está morta, né? E aí ele automaticamente, Jesus já fala isso, e naquela época não se entendia essa questão de não estar morta, né? Ou não estar morto, porque para a época ter pouca atração orgânica, né, respiração, enfim, já estava morto, né? Então, eles não conseguiam entender. E aí, esse pai falou assim, creio em ti, Jesus. E aí, Jesus foi até lá. E, mais uma vez, né, através do seu pensamento, através desse fluido magnético, ele também pede para que essa menina, para que essa mocinha de 12 anos se levante e volte à vida. Então, aí eu até trouxe aqui, esta menina não está morta, está apenas adormecida. Então, são alguns casos aí que já nos antecedem o entendimento da reencarnação, né? Que já antecede, aí já está falando para a gente que, de fato, existe uma vida após a morte, sim, mas a ressurreição, ela não existe. O que existia era uma... eu não posso nem dizer que era uma ignorância, mas era um não entendimento com relação à questão da saúde, porque eles não cuidavam, né? O que diz os escritos, o que diz a Bíblia, enfim... eles não cuidavam muito bem da saúde, como a gente tem acesso hoje, né, à informação, enfim, eram momentos diferentes, eram entendimentos sobre a morte também muito diferentes do que a gente tem hoje. Hoje a gente espera, né, para ver se de fato essa vida orgânica, essa vida vital, ela de fato se esvaiu, para que a gente enterre ou creme, né, esse corpo físico. Então, o entendimento na época era bem diferente do entendimento que a gente tem hoje. E quando Jesus dizia, né, que a filha não estava morta, eles não conseguiam entender. Então, aí ao longo, e eles achavam que tudo aquilo era um milagre, a população ficava extremamente surpresa e abobada, né, porque acreditavam que, de fato, a pessoa renascia naquele mesmo corpo. Então, aí vamos seguir um pouquinho mais aqui à frente. Então, ao contrário, seria as leis da natureza, o fato de voltar à vida corpórea o indivíduo que se achasse realmente morto. Então, assim, se de fato Jesus fizesse isso, ele estaria indo totalmente ao contrário das leis que o Pai, né, deixou para que ele executasse, para que ele exercesse quando ele veio à Terra. Ele ia ser totalmente, se ele fosse de fato essa ressurreição, ele seria totalmente contraditório, né, com as leis do Pai, que são as leis, né, que dentre as leis do Pai é a lei da natureza. E aí vamos seguir aqui, num país onde nenhuma precaução se tomava, onde o sepultamento era imediato, como a gente já conversou e como eu já falei para vocês aí, né? E é o que a gente traz mais. Quando Jesus ele reaparece, né, lá para João, para Tiago, pelo fato dele ter essa superioridade, como a gente já havia dito nas aulas anteriores, por ele ser um espírito crístico, e acho que a última aula também o Laerte comentou sobre isso, ele aparece em perispírito, né, para os apóstolos, e a gente tem também essa possibilidade de fazer isso, mas Jesus, com toda a sua superioridade, ele tinha a possibilidade de aparecer
em perispírito de forma tangível e de forma intangível, né? Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Dado o poder fluídico de Jesus, não há surpresa que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor. Assim como os sentidos dele, na época quando ele apareceu, né, em perispírito para os apóstolos, e quando ele fez o passe, né, quando ele fez essa transferência de energias para aqueles outros casos, como o do Lázaro, o filho da viúva e o da sinagoga, o Jairo, né? E aí, o que eu trago aqui? Uma vez que o laço perispíritico ainda não rompera definitivamente. Então, você tem aquele estado, né, de letargia e esse laço, ele não está rompido, esse laço orgânico, né, como a gente já havia conversado antes. Existe ainda uma frequência bem fraquinha, bem fraca, que na época eles não conseguiam identificar. E a gente segue aqui. A irradiação fluídica pode modificar a aparência de um indivíduo. A pureza do perispírito de Jesus permitiu que o seu perispírito lhe desse esse excepcional fulgor, que foi quando ele apareceu para os apóstolos, né? E ele tinha toda essa superioridade e ele poderia aparecer de forma tangível ou intangível, né? De forma tênue, que nem nós comentamos nas aulas passadas, a matéria quintessenciada, né? Então ele aparece para poder provar que de fato há vida, né? Após a morte, e que a vida de fato é após a morte. Então, de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma é estranha às condições da humanidade. Todas fazem parte da natureza. Claro que, guardadas suas devidas proporções, lembrando que Jesus era um espírito puro, né? Um espírito crístico, comparado a nós temos também essa possibilidade. Claro que, conforme o nosso desenvolvimento, conforme o nosso grau de evolução, conforme o nosso grau moral, né? Conforme o nosso grau de entendimento dentro da nossa vida atual e das nossas vidas anteriores. Então, esse facilitador dessa possibilidade de aparecermos em perispírito para outras pessoas, ela é possível para nós, seres humanos, nós aqui na Terra, sim, tá? Mas nós precisamos ter merecimento para isso. Não que seja algo, até é dito também no Evangelho, não que você consegue ter esse fenômeno de essa mediunidade, né, expansiva, não significa que você é melhor que o outro, né? Não é nada disso. Porque às vezes é importante a gente falar isso para vocês, porque quando a gente fala, a gente passa por situações que quando a gente fala que nós somos médiums de vidência, psicofônicos, as pessoas nos olham de uma outra forma, como se nós estivéssemos num patamar acima, e não é nada disso, né? Quando a gente vem para a Terra, a gente já vem com um planejamento e somos detentores de muitos débitos, assim como todos que estão aqui nesse planeta, tá? Eu acho que é o último slide. Então, eu encerrei aqui falando o seguinte: para nós, o perispírito no seu estado normal é invisível, né? Que eu já havia comentado. Mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível, né? Que aí é o caso quando a gente tem a evidência e consegue ver um outro espírito, e aí que isso eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Vocês vão aprender aí ao longo das aulas e ao longo dos anos, muito sobre isso a gente vai falar, mas existe essa possibilidade, e essas possibilidades, elas abrangem a qualquer um de nós, tá?
todos nós somos capazes. E para que sejamos capazes, precisamos ser merecedores, né? E para isso, nós precisamos aprender, compreender, estudar, experienciar para poder evoluir. Tá bom? Dúvidas? Só para completar, não só a Tainá, ela comentou que Jesus disse aos discípulos que todos poderiam fazer o que ele fazia. E ela fala que isso é lindo e chega a dar até arrepios. Foi um comentário. É muito bacana mesmo. Nossa, nem falo. A gente começa a... Eu até me emocionei hoje. Vamos lá. Então, gente, a gente vai... anterior. A gente vai fazer agora... Eu vou parar de compartilhar aqui para a gente encerrar essa parte. Nós estamos em quanto? Em 19 pessoas? 19 alunos? Laerte, eu vou tentar te tirar da sala, mas se você entrar, você, quietinho, hein? Sim, gente, se você... Eu vou dividir aqui, 19, vamos ver. Dividir em 3 grupos de 6, o que vocês acham? Se vocês quiserem abrir aí o vídeo, o que vocês acham? 3 grupinhos de 6, um vai ficar com 7, né? Mas não tem problema, tá bom? O que eu quero de vocês agora, tá? O que eu e o Laerte, o que a gente quer? Eu quero que vocês conversem entre vocês sobre desencarnação, tá bom? E a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: não quero que vocês leiam nada aí, tá? Muitos de vocês devem estar aí com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho aberto, mas eu quero que vocês façam essa troca entre vocês, tá bom? Eu quero saber de vocês se, ao desencarnar, como que funciona esse processo de desencarne? Eu, Karina, desencarno agora. E aí? Eu vou me desprender fácil? Eu vou ficar em perturbação? Eu vou direto para a erraticidade ou eu fico aqui, né, com os meus entes? Então, eu quero que vocês conversem sobre isso. Então, eu aqui, Karina, acabei de desencarnar, desencarnei. E agora? Então, é isso que eu quero que vocês falem entre vocês aí, para depois a gente começar a trocar umas figurinhas. Hoje vai ser bom, hein, Laerte? Quero só ver o que eles vão trazer para a gente aí, tá? Então... Muita gente acha esse tema pesado, mas todo mundo vai passar por isso aí, né? Então... Não é? A única certeza que a gente tem na vida, tá? A gente fala de uma forma leve, mas a única certeza que a gente tem na vida, eu digo isso para todos que me conhecem, que a hora que a gente nasce, a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai desencarnar e que a gente vai morrer, né? E nós, como estudantes do Espiritismo, nós, como espíritas, não podemos ter medo de falar sobre isso, né? Ao longo dos anos, a gente vai cada vez mais entendendo e, na realidade, a gente não pode só entender, né, Laerte? A gente tem que compreender, né? Não, e conversar, falar sobre esse assunto não quer dizer que a gente quer esse assunto, né? Exato. Mas a gente precisa conversar. E na hora para todos nós, se pudermos viver até os 100 anos, aí tá ótimo. Exato. Viver bem. Não significa que a gente quer ir agora, né? Mas é importante que a gente converse. Fechado? Tá claro para vocês o que vocês vão fazer? Eu vou dar 5 minutos. Ok? Vamos fazer um teste. Eu vou parar. Ai, pior que eu não posso parar de gravar, que senão vai ficar picada a aula. Peraí. Aí vai ficar ruim. Deixa eu jogar aqui. Então, eu vou fazer 3 salinhas simultâneas, tá? Aí cada um vai para uma salinha, aí vocês vão aceitando, vocês vão receber aí um ok. Abrir. Deixa eu ver se deu certo. Aí, deu certo.
Se você não quiser aceitar, Laerte, não aceita, pode ficar aqui. Tá bom. Vou ficar por agora não, para não ficar todo mundo junto lá. Marilene, dá um aceite. Sônia, dá um aceite. Fernanda, dá um aceite. Não estou te ouvindo, Marilene. Ok, aceito. Dá um aceite lá que você está aperta comigo na aqui tela ainda. sua. Aperta na telinha. Aperta na telinha que você aceita. Ah, Para você ir para lá, pessoal. Isso. É isso? Não. Acho que É ainda isso? não. Ainda não foi. Não, aparece para você aí ingressar na reunião. Deixa eu ver. Eu não sei se você está no celular, no note, no computador. Estou no celular. Geralmente fica na parte de baixo. Nessa parte aqui assim, ó, no Zoom fica. Eu tenho compartilhar, é isso? Vai, isso. É isso? Peraí, compartilhar. É que você vai compartilhar a sua tela, não é? Não, Não. só tenho isso. Só tenho isso. Participantes e mais, não tenho mais. Eu estou no meu celular. Tá, aparece alguma coisa de menu aí para ti? Deixa eu ver. Deixa eu tentar te colocar, peraí. Deixa eu ver, Tenta pôr de bate-papo, novo. configurações da reunião, é isso? Não. Como que aparece para ti aí, Laerte? Para mim apareceu bem no meio da tela. Ingressar, você foi convidado para ingressar na reunião da sala tal. Aí eu pus agora não. Mas aí, se eu tivesse clicado em ingressar, eu teria ingressado. Eu estou na sala 3, ó, com Para mim não. Que eu não ingressei, não. Com a Leonora, a Fernanda, a Patrícia. Sônia, então, Marilene, conversa com a Sônia aqui, ó. A Sônia foi. Deixa eu ver. Então, eu não sei. Não aparece nada, não aparece. Deixa eu te colocar na sala. Só em compartilhar, ó. Só em compartilhar, deixa eu ver. Ah, tá aqui, salas. Ingressar agora apareceu. Então vai. Então Até fica já. Isso, até já. É porque às vezes cada celular é um... Agora conseguiu ir. É uma carinha. É. Eu vou ingressar na sala 2 lá para ficar olhando lá o pessoal. Isso, dá uma olhada. Mas não fica dando muito pitaco, não. Não vou dar caso. Você consegue ingressar em qualquer sala. Sônia, você consegue entrar na sala? Que eu estou te vendo aqui. Tá me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Apareceu... Então, a minha dificuldade é que passa 2, 3 minutos e cai a conexão. É, eu percebo isso quando eu vejo a sua conexão. Quando eu vou fazer as presenças, eu percebo. Você consegue entrar lá para conversar com o pessoal? Dá um aceite aí. Deve estar aparecendo alguma coisa para ti aí de ingressar na reunião. Que eu dou mais Por onde que eu vou? Nem sei. É aqui? É por aqui? Isso, é por aí mesmo. É que eu não estou te vendo, tá? Te
qualquer forma, se você não conseguir, deixa eu tentar, peraí. É que você foi desatribuída. Deixa eu te jogar para a sala 1. Pronto. Tenta, aparecer uma mensagem, aceita. Consegue ver, Sônia, a mensagem que apareceu aí? Se não conseguir, não tem problema. Você fala com a gente, você dá a sua opinião para a gente aqui. Tainá, você caiu?
E aí, o que vocês acharam? Tava numa conversa ali mó legal, aí você Peraí, tem gente voltando. Peraí, eu sou assim, entendeu? Sou assim. Ah, que Quero que pena. vocês conversem com a gente, não é pra ficar conversando só entre vocês. Eu não sabia Nós se somos voltava ou curiosos, não, eu e o como é que Laerte. voltava. Espera todo mundo voltar. Eu deixei até um pouquinho mais, porque teve gente que caiu a conexão e voltou. Ah, o meu, deu isso. Não só, tiveram algumas pessoas aí. Deixa eu ver se todo mundo Ah, mas foi voltou. muito bom. Eu adorei. Foi bom. Faremos mais vezes. Eu também. É aquilo que a gente falou para vocês, né? É uma forma de vocês interagirem conosco e de vocês interagirem entre vocês e de se fazerem presentes, não fisicamente, mas de forma virtual. A gente tem essas possibilidades para a aula também não ficar cansativa, né? Então, a gente sabe que tem alguns conteúdos aí, eu e o Laerte, a gente sabe que dá para dar uma amenizada. E eu acredito que vocês vão gostar bastante das aulas que virão depois da prova. Nós vamos tentar fazer aulas assim interativas para que não fique cansativo. Tá bom? E aí, quem puder abrir a câmera agora, nós gostaríamos de ver a carinha de vocês, tá bom? Quem puder, tá? Primeira coisa, quando eu for pegando os grupos aí, Laerte, nesse grupo que você entrou, me dá a sua opinião, como é que eles estavam? Eu acho que todo mundo participou e todo mundo mais ou menos mostrou as expectativas que todos nós temos, que não tem resposta aí, né? Então, acho que tudo é possível. Não é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma outra coisa para comentar, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer, tá? São 9 horas. Então, eu vou pedir para que um do grupo fale, e esse vai dizer, né, o que todo grupo falou, entra num consenso, e caso alguém do grupo depois queira complementar, pode complementar. Fechado? E assim a gente vai conversando aqui, tá bom? Então, o primeiro grupo, nós dividimos aí em 3 grupos. Teve um que ficou desfalcado, que ficou com 5 só, porque as pessoas foram caindo e eu fui fazendo as transferências, mas não tem problema, tá bom? A gente vai se ajudando. Então, o primeiro grupo ficou a Sônia, a Ana Paula, a Maristela, a Silvana, a Thaisa e a Viviane. Meninas, qual de vocês que vai falar? Agora tá todo mundo com vergonha. É isso. Eu posso falar. Então vamos lá, Maristela. A gente discutiu bastante sobre o desencarne e muito dessa discussão a gente achou que tinha a ver com o livro que a gente leu, né? O personagem, apesar de bem espiritualizado, bem engajado no meio da doutrina espírita, ele teve muita dificuldade no desencarne, né? Tanto sensação física, como um pouquinho de desespero, né? E a gente começou a pensar, e se fôssemos nós, né? E cada um começou a falar aqui que o maior medo é esse momento, porque a gente não sabe como por mais que a gente saiba que isso é normal, natural, isso é um momento difícil. Isso, uma pessoa que está doente, já envelheceu, já atingiu uma idade, e ela pode ter mais serenidade, entre aspas, na hora do desencarne. E aí, outra coisa que a gente pensou, e se a gente morresse num acidente, ou levasse um tiro, como é que seria esse desencarne? Seria muito mais difícil, né? Esse é o maior temor da gente, né? Você, enquanto está doente, você vai não se acostumando, mas você vai aceitando, né? A morte chega para todo mundo, mas acidental, abrupto, isso a gente não consegue ainda vislumbrar como seria. Quem mais? Obrigada, Maristela. Quem mais do grupo quer contribuir, concorda com a Maristela, quer adicionar mais alguma coisa? Sônia, Ana Paula, Silvana, Thaisa, Viviane. Meninas, querem contribuir com mais alguma coisa ou tá tranquilo? A Maristela fechou?
com tudo que vocês conversaram? Maristela tudo falou. certo. Posso Tudo passar para o certo. grupo 2? Sim. Fechado. Então, o grupo 2 deixa eu colocar aqui, G2. O grupo 2 ficou o Alexandre, a Flávia, a Jéssica, o Kleber. Eu vou pular o senhor Laerte, porque ele não tem direito de falar agora. Eu estava só de bicudo lá. A Loren, a Agente Marilene secreto. e a Regina. Ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Quem se candidata a falar? Ai, gente, pelo amor, né? Vamos, gente, vocês estão em outro. Eu posso falar. Estava tentando tirar do mute aqui. Estão me escutando? Sim, Estamos bora, Jéssica, diga. A gente falou faz assim, ó, Jéssica, fala um pouquinho e depois vamos dar espaço para um outro colega falar também, porque o grupo de vocês tem 8 pessoas. Fechou? Fechou. A gente falou muito que depende também, como vai ser, depende da evolução e, né, se a pessoa entende mais sobre o espiritismo, menos, ou se fez ações boas ou ruins, como que foi a vida dela na Terra, como foi a evolução dela. Isso vai ajudar no momento do desencarne. Se vai ser mais doloroso, assim, né, mais longo ou mais rápido, isso vai depender muito da questão da evolução da pessoa no momento do desencarne. A gente falou muito, né, que a gente ainda não está preparado para esse momento, que muitas vezes a gente tem medo, receio, e conforme a gente vai estudando, vai trazendo mais... a gente vai ficando... vai tendo mais respostas, mas isso não quer dizer que a gente vá saber como que a gente vai reagir nesse momento, nesse desprendimento, né? Fechado. Quem mais quer contribuir aí do grupo? A Jéssica falou, o grupo tem o Alexandre, a Flávia, o Kleber, a Loren, a Marilene e a Regina. Quem vai falar? Basicamente, Posso falar? por mais... Kleber, Flávia. Pode falar, Flávia. Diga, Flávia. Vocês falaram aí, ó, evolução, atitude em vida, o medo, mais uma vez. O que mais você quer acrescentar? Querendo ou não, somos apegados a matérias, né? A preocupação com os que ficam também dificulta o desencarne, né? O desenlace aí do desencarne, que também é uma preocupação. A gente falou sobre algumas obras que lemos a respeito disso e que entendemos que para cada um existe um processo e um tempo diferente, né? Não existe uma bula aí que seja igual para todos. Então, depende da evolução espiritual de cada um. E não quer dizer que, por mais que estudemos, estejamos preparados. A gente acha, ou pelo menos eu tenho essa sensação, que não estamos preparados totalmente para quando isso acontecer. Pelo menos se isso acontecer agora, de uma forma tão de repente. Tá. No geral, foi isso. Kleber, quer acrescentar? Acho que é basicamente isso mesmo que foi conversado, né? A única coisa que eu poderia acrescentar aí é, como a Flávia falou, né? A gente comentou sobre algumas obras, né? Esse que nós estamos lendo, né? E também foi o outro livro lá, que é o Nosso Lar, né? Que, apesar de ser processos diferentes, isso só vem afirmar mais ainda a situação de que para cada pessoa é diferente, né? Então, no caso do livro que nós estamos lendo agora, Voltei, ele tinha um preparo, ele tinha um estudo, ele tinha uma forma. Então, a passagem dele foi de uma determinada forma. Já no Nosso Lar, pelo que é relatado lá, foi de outra forma, né? Porque ele não tinha esse conhecimento, o André Luiz não tinha esse conhecimento, né? Ele, no fim, ele ter uma situação melhor, ele teve que recorrer ao coração, vamos dizer assim, né? Então, que esse preparo, esse estudo que nós fazemos, o quanto ele é importante, né? Certo. Legal. Mais alguém do grupo quer contribuir? Posso passar para o grupo 3? Vamos aqui pegar o grupo 3. Estou com um monte de tela aberta. Grupo 3 é menorzinho. Tem 5 pessoas. O grupo 3 tem a Eleonora, a Fernanda, a Patrícia,
o Pedro e a Thaís. Quem é que vai falar? Quem é que vai acrescentar algo a mais? Eleonora, Fernanda, Patrícia, Pedro e Thaís. Eu posso falar. Então, diga lá. Pedro. O Pedro fala, depois a Patrícia fala. Tá bom. Acho que como todo grupo, né, a resposta vai ser sempre essa, né, que depende muito de... Cada caso é um caso, depende de quanto a pessoa está apegada às paixões da carne, né, e tudo depende desse desembaraço dos laços. A gente deu um spoiler também do livro, que é aquele momento que arrebenta. Para de dar spoiler, eu não quero. Não é para dar spoiler. Tô brincando, pode falar. Que corta, né, como a gente conhece o fio de prata, que eu acho que ali é um momento chave onde fala que você não faz mais parte da carne, né, você está completamente livre. E a gente trouxe no debate também uma questão bem interessante, que é essa questão da consciência também, mas da questão da crença religiosa, né, as pessoas que não acreditam na vida após a morte, que assim, de certa forma, para nós espíritas, ter essa consciência ajuda muito, né? E tem pessoas que seguem outra doutrina e que não, chegam do outro lado e ficam um pouco confusas, né? Outro spoiler que a gente trouxe também do livro é a questão do apego do local onde você vai desencarnar. Se você está na sua casa, o magnetismo dos objetos que você é apegado pode atrapalhar também nesse rompimento. E mais coisas aí que o pessoal pode adicionar também. Bora lá. E a gente decidiu no grupo que a gente não quer morrer em casa. Ai, decidiu, gente. A gente Olha, vocês criam umas coisas. Não, e o que a gente falou também, complementando, foi até o que a Fernanda, né, falou, que a gente acha que sempre, vou passando, sempre vai ter alguém para nos acolher. A gente não vai chegar e tipo, oi, tô sozinho. Não. Vai ter alguém nos orientando, tipo, talvez não nessa encarnação, a gente não sabe muito bem, mas a gente espera e acredita que vai ter alguém lá. Bem isso. Alguém recepcionando vocês. Sim, para ajudar nessa parte de transição mesmo. Tá. Recepcionando. Alguém mais? Karina, eu queria só dar um adendo. O nosso grupo, a gente quer permanecer junto para as próximas, tá bom? Vocês concordo. Vocês parem com isso, tá bom? Podem parar, que a gente tem que se dividir e se misturar, que é todo mundo uma coisa só. Estamos todos no mesmo barco, querido. Todos nós sem estamos apego, no mesmo barco. Né? Não, esquece. Laerte, eu vou falar e você está totalmente disponível a me interromper, tá bom? Vamos lá. Então, o que vocês comentam, um pouquinho do que vocês comentaram aí. Eu vou dar um espaço, vou pedir para o Laerte falar e a gente vai entrar na aula, e na aula a gente vai falando um pouquinho mais, né? Entrando mais de forma detalhada nos assuntos, tá? Vocês falaram, a grande maioria de vocês, sobre o medo, tá? E eu vou entrar nesse detalhe aí, o que fala a doutrina espírita, o que fala os livros, o porquê desse medo, né? É engraçado quando a gente tem medo daquilo que a gente não pode ver, né? Que a gente não pode pegar, que não é palpável, a gente só imagina que seja, né? Então, vocês falaram muito do medo, dessa incerteza, atrelado a esse medo, a incerteza, né? Do que fechei os olhos. Minha vida, meu corpo físico se encerrou. E agora? Né? Então, essa incerteza. O que vai acontecer? Como que vai ser? Eu vou abrir os olhos e eu vou me ver Karina? Só que eu vou me ver Karina aqui, dando aula para vocês, na minha casa, ou no meu ambiente de trabalho, ou com colegas, né? Então, vocês falam dessa incerteza. Comentário com relação à morte natural e à morte abrupta, né? Quando a gente já está doente, já está esperando esse desencarne, e vocês entendem que quando a pessoa está doente, e quando já está na expectativa, é menos intenso, né? O desenlace, e acontece de forma mais natural, tanto para quem fica
né, com relação à saudade, à tristeza, e quanto para quem vai. Então, de forma abrupta, como é que fica esse espírito, né? Aí vocês comentaram que também depende da evolução de cada um, né? Que depende da evolução de cada um de nós, a partir do momento que nós somos único, né? Unidade. Falaram da atitude em vida, com relação ao que a gente faz em vida, é a forma com que acontece o nosso desligamento, né? No desencarne. Que vocês também comentaram que a gente não está preparado para morrer, né? Que ainda somos muito apegados à matéria, e que cada um tem um tempo diferente de entendimento, vocês falaram aqui. Comentaram também, né, mais uma vez, que cada caso é um caso. Falaram do cordão de prata, que existe, né, esse desligamento e como que funciona, né, se ele é cortado igual quando o neném nasce, né, quando a gente corta o cordão umbilical, como que funciona esse processo. E também depende de cada um com as suas crenças, né? Comentaram sobre a questão da religião, que tem religiões que não pregam a vida após a morte, né? E falando do apego, mais uma vez, né? E quem vai recepcionar a gente? E aí, desencarnei, fechei os olhos. Quem está lá para me receber? E agora? Né? Então, foram esses comentários que vocês fizeram que a gente vai, muito bons, muito produtivos, e é tudo isso que a gente vai falar em aula, tá bom? Vamos discorrer aí nos próximos slides. Laerte, quer acrescentar alguma coisa? Só vou comentar, assim, que é uma imagem que nós temos que ter, assim, quando nós estamos nascendo aqui na Terra, nós estamos morrendo para o espírito. Quando nós estamos voltando para o plano espiritual, nós estamos morrendo na Terra, mas nós estamos renascendo no espírito. Então, é algo semelhante. É uma passagem que todos nós vamos passar. Acho que tudo isso que vocês comentaram são partes inerentes a que todos nós temos de apreensão ou podemos imaginar o que vai acontecer. E realmente isso é o que vocês comentaram. Cada um sente do seu jeito, da sua forma, cada um tem uma percepção diferenciada, mas o que a gente pode sempre ter certeza que Deus vai estar sempre nos acolhendo e vai nos dar a possibilidade de estarmos tendo o acolhimento necessário. Qualquer um que seja, mais evoluído, menos evoluído, melhor ou pior na sua condição, todos nós vamos ter um acolhimento, todos nós vamos estar tendo esse apoio para essa transição. Se nós, que aqui estamos na Terra, a gente não tem ainda tanto entendimento, compreensão, nós não temos maternidades que acolhem todo mundo que está nascendo, quanto mais o plano espiritual, que tem todo um preparo, tem toda uma condição, eles vão estar nos preparando, cada um na sua condição, na sua necessidade, e vai ter o acolhimento necessário. Por isso não temos que ter medo. Lógico que nós podemos ter ansiedade, mas podemos ter a confiança, não ter medo de que nós realmente estaremos sendo acolhidos. É isso aí. Então, agora, se vocês quiserem fechar os vídeos, eu vou voltar a compartilhar a tela para a gente seguir a aula, tá bom? A Lauren está falando aqui, eu ainda preciso terminar o curso. Vou compartilhar aqui para a gente dar continuidade, tá bom? Deixa eu só... A Lauren mesmo, ela deu junto no grupo lá um depoimento assim, muito bacana, muito íntimo, assim, pessoal, e foi bem bacana. A apresentação já está aberta. Então, vamos seguir aqui. O que a gente está falando, né? Deixa eu só mudar aqui, ó. O que a gente está falando aqui? Eu trouxe para vocês, mais uma vez, o ciclo. Nosso ciclo da vida. Que esse ciclo da vida nada mais é, né? Que o planejar, preparar, reencarnar, viver
e desencarnar. A gente vai falar hoje sobre o desencarne, né? O ato do desligamento. Então, quando a gente está lá, existe pela espiritualidade todo um planejamento, né, reencarnatório para todos nós, tá? Independente da nossa condição moral, independe da nossa condição intelectual, tá? Para todos nós existe um planejamento, porque como o Laerte finalizou aí, Deus não desampara ninguém, tá bom? Para todos nós, que fique bem claro, existe uma trajetória, tá? Existe um planejamento já lá, tabuladinho, para que a gente possa, quando chega aqui, né? Quando estamos em carne, em corpo físico, para que a gente exerça, né? E aí, a espiritualidade, quando ela faz esse planejamento conosco, ela tem todo um processo, que eu chamo de processo, que é o processo de nos prepararmos. Então, nós estamos em espírito, né? E nós somos indivíduos, unidade, e nós precisamos fazer o quê? Nos diminuir até que nós nos formemos em espermatozoides, né? Isso vocês vão aprender em embriões, né? Vocês vão aprender mais lá, se eu não me engano, acho que é básico 3 ou mediúnico, ou med 1. E aí, essa parte de nós nos encolhermos, né, o espírito se encolher até que ele se torne um espermatozoide, um embrião, é dolorida. Então, existe todo um processo também para nós como espíritos, para que a gente possa se diminuir, né, e ir para o útero da mãe. Então, existe aí essa preparação. Tem pessoas que... Aí, a questão de tempo vai depender de cada um de nós, né? Aí, nós reencarnamos. Quando a gente reencarna, a gente tem que tentar, independente de religião, né? Porque tem pessoas que não têm religião, e também não acreditam em Deus, mas quando a gente reencarna, nós temos o dever de nos melhorarmos. E para isso a gente não precisa de religião para saber, né? A nossa consciência nos acusa. Lembra que a gente conversou lá nas primeiras aulas? Eu e o Laerte, a gente falou com relação à nossa consciência, tudo está aqui, na nossa consciência, né? Que nós já nascemos com ela e ela é a nossa testemunha. Então, quando reencarnamos, a gente tem esse dever de evoluir. E aí a gente começa a viver, né? Aí a gente nasce. Então, a partir do momento que a gente nasce, automaticamente vai se passando os dias, a nossa vida orgânica, né? O nosso fluido vital vai fazendo o quê? Vai se gastando, né? Como vocês já falaram. Então, a gente vai ficando, a palavra é essa, vamos ficando gastos, né? Então, o nosso fluido vital de uma criança de 5 anos é totalmente diferente de um adolescente de 15, de um adulto de 30, e assim vai, né? Então, a gente vai gastando, a gente conversa muito, né, lá no GEMB, que a gente fala que nós parecemos uma vela, né? Quando você acende a vela, ela vai queimando e a chama dela vai diminuindo. É a lei, tá? Eu quero que vocês entendam e tenham isso na cabeça. É a lei natural da vida, tá? E essa lei natural da vida, ela está incorporada na lei de Deus, tá? Então, aí a gente vai seguir aí para falar dessa desencarnação. E aí, o que eu trouxe para vocês? Após a morte. Então, eu tive todo aquele planejamento, todo aquele processo, né, de individuação, de me tornar um embrião e tudo mais, vivi,
tive minhas atitudes na Terra, e aí? E após a morte? Como que eu fico, né? O que eu trouxe aqui para vocês? Eu volto a ser espírito. Que lembra que o Laerte até falou a semana passada? Quando nós estamos encarnados, somos alma, né? Quando desencarnamos, voltamos a ser espíritos. Então, o que é legal que vocês entendam, que vocês vão ouvir muito, é que a gente não tem essa consciência quando nós estamos encarnados, né? A gente vai ter essa consciência de liberdade quando a gente sonha. A gente tem essa consciência de liberdade quando a gente sonha, quando a gente lembra dos nossos sonhos. Muitos de vocês já devem ter sonhado, e quando vocês sonham, vocês já perceberam que vocês se sentem mais leves? A gente fica mais leve? É isso que acontece. Então, a gente não tem mais esse invólucro, né, físico. Porque esse invólucro nosso que nós temos físico, ele pesa. Ele pesa e pesa bastante. Então, aí, quando a gente volta, quando a gente desencarna, a gente volta a ser espírito. E aí? Então, eu voltei, eu estou mais livre, estou mais leve, né? E é o que acontece também, a gente seguindo aqui. Eu mantenho a minha individualidade. Tem até dentro dessa questão do Livro dos Espíritos, eles até comentam, né? Os espíritos falam assim, vocês acreditam que Deus, diante de sua magnitude, ele transformaria, quando você virasse espírito, você se dissolvesse no universo e iria para um outro lugar, né? A sua individualidade não existiria. Isso que eles estão querendo dizer. Isso não existe. Aí eles falam, isso não existe, né? A partir do momento que nós temos o princípio inteligente, que nós somos individuado, a gente segue assim, né? Até o ápice da nossa evolução. E aí, então, estou falando aqui algumas coisas técnicas, tá? Então, aí o que acontece? Continua a ter um fluido, né? Como a gente já falou nas aulas anteriores, porque nós somos feitos de fluido, certo? Então, nós permanecemos com esse fluido, tá? E a gente guarda a aparência da última encarnação, tá? Por um período, até que a gente tenha aí um entendimento, assim que a gente começa a ter um entendimento, a gente pode modificar essa aparência. Mas para tudo isso existe um processo, né? Existe um tempo, a gente precisa diluir tudo isso que está acontecendo com a gente em espírito, que nada mais é tudo isso que a gente está falando aqui, que é o nosso perispírito, né? Então, o que acontece? O Arte até comentou a semana passada na aula, né? Sobre o perispírito, quando a gente desencarna, a gente perde, a gente se desprende do nosso corpo físico. E quando a gente se desprende do nosso corpo físico, o que fica conosco? O perispírito, né? E o espírito. E aí a gente já vai falar daqui a pouco do duplo etérico aí. Então, a gente fica mais leve, mais tênue. E aí a gente vai seguindo. Então, eu desencarnei, estou mais leve, tá bom? Aí, olha aqui, eu trouxe aqui... eu falei que eu não ia dar spoiler, mas só um, tá bom? Que vocês já falaram tanto. O livro Voltei, né? O Jacob, quando está acontecendo, né? O desencarne dele, o desprendimento. E olha ele em espírito aqui, ó, né? Ele ainda está unido, né? Pelo cordão de prata. E aí eu vou falar o porquê que ele está unido por esse cordão de prata logo à frente. Então, a gente aqui, ó, estamos em carne, né? O nosso corpo físico. E aí, depois, assim que a gente desencarna, somos espírito, né? Ficamos mais leves, ok? Olha aí, a individualidade. Então, aí a gente traz, né? O corpo físico, o perispírito e o espírito, né? Porque a gente, o espírito e o perispírito, um depende do outro. Então,
Então, o nosso perispírito, eu digo que é o nosso carimbo, né? Ele traz para a gente tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente sofreu, tudo aquilo que a gente teve de alegria. Ele é como se fosse, ele é o nosso mata-borrão, né? A nossa buchinha, ele é a nossa impressão digital. E aí, o que ele traz aqui para a gente, né? O Livro dos Espíritos? A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Então, o que ele fala, né? Que eu já falei antes, não existe a possibilidade de nós desencarnarmos e nos tornarmos, como que eu posso dizer, algo vaporoso, né? Que se dissolve no universo. Não. Nós temos a nossa individualidade e automaticamente, lembrando que a gente já tem um princípio inteligente dentro de nós, né? Instaurado dentro de nós, conforme que nós viemos do átomo, então conforme a nossa evolução, a gente já tem esse princípio inteligente instaurado, assim como o princípio material, né? E aí o que acontece? Essa individualidade, ela é diferente, como todos vocês disseram assim, aqui, conforme a evolução de cada um, conforme o entendimento de cada um, conforme aqui, ó, vocês até falaram, a atitude em vida de cada um. Então, isso tudo, essa nossa individualidade, ela traz impressa dentro do nosso espírito tudo que a gente viveu, não só nessa vida, como nas vidas anteriores, né? Então, a gente já tem, nós já somos único, a unidade. Então, essa individualidade a gente não perde, tá? E aí a gente segue aqui. Vocês falaram, né, com relação à vida eterna, vocês comentaram com relação a isso, que entre o espírito e o corpo físico. Então, o que a gente traz aqui? A vida do espírito é eterna, né? E a do corpo físico é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então, o que a gente tem que tentar compreender, né? Porque entender a gente entende. E aí, quando vocês comentam aqui sobre o medo, sobre a incerteza, né? Sobre a questão do apego, que vocês falaram aqui, então, a gente tem que tentar compreender essa frase, né? Esse direcionamento que o Livro dos Espíritos nos traz. A vida do espírito, ela é eterna. E aí eu pergunto para vocês, né? O que é uma encarnação, né? Não vou nem citar aqui anos, né? Porque uns desencarnam com mais jovens, outros na meia idade, outros bem mais velhos. Mas o que é uma encarnação diante de um processo de vidas que nós temos, espiritual, que é milenar, né? Então, aí a gente traz aqui, que foi o que vocês falaram, o apego. Como a gente tem esse apego à nossa vida física, né? E é um apego quase que passional, né? Claro que a gente está falando aqui, como a gente já mencionou no começo da aula, não é porque nós somos espíritas que a gente vai desencarnar agora, tá tudo certo, tudo bem. Não, a gente quer viver, né? Porque a gente tem esse instinto de conservação, né? Em nós. A gente quer viver porque a vida é gostosa, né? A gente está entre pessoas às quais nós somos afins, né? As quais nós temos um carinho, né? Um afeto. Viver é gostoso porque nós aprendemos. Então, mas a gente tem que ter esse entendimento de que aqui é passageiro. E a partir do momento, fala muito isso na literatura espírita, a partir do momento que nós compreendermos, né? Porque o compreender é diferente do entender. A partir do momento que nós compreendermos que a nossa vida espiritual, ela que é a vida eterna,
nós vamos começar a trabalhar, a ter atitudes mais corretas, mais idôneas. O nosso entendimento, ele fica mais claro, né? E aí a gente começa a galgar um objetivo maior, né? Em prol de uma evolução, não só desse apego que a gente tem aqui na matéria, tá? Então, vocês comentaram sobre isso. Então, aí, eu acho que é o próximo slide com relação ao medo. Deixa eu só até ver aqui. E aí eu trouxe para vocês a fotinho que a gente já trouxe nas outras aulas, né? Com relação a essa divisão do espírito, perispírito e do nosso corpo físico, né? Que aí, olha aí, o perispírito e o nosso espírito, que são aí essa parte da nossa vida eterna, né? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar esse desapego, né? E tentar compreender o real sentido dessa lição que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. E para que a gente compreenda, a gente precisa experienciar, né? E é através dessas experiências que a gente tem de desencarnes em família, né? De desencarnes em de entes queridos, que aí nós precisamos testar, fazer teste conosco, né? O fato de não significa que você não tem que chorar, não significa que você não tem que sentir dor, a dor da perda, que é natural, né? O que a gente não pode, de forma exacerbada, manter esse sofrimento, manter o pensamento negativo de perda, manter o pensamento negativo, que às vezes muitas vezes a gente fica com a fotografia, né, da pessoa no caixão, né, ou da pessoa quando está doente, quando ela está em convalescência, né, e automaticamente, quando a pessoa está doente, ela vai perdendo o seu fluido vital, é nítido. Perdão, gente, quem já passou por essa experiência sabe do que eu estou falando. É muito nítido, a gente enxerga essa perda desse fluido vital, desse orgânico, né? Conforme as pessoas vai passando os dias, né? Entender também essas mortes abruptas por acidente, essas mortes não esperadas, entender que para tudo existe um planejamento, né? E, de fato, a gente chora, a gente sofre, mas a gente precisa pensar nessa pessoa, né? Nesse ente querido, que seja um parente, um amigo, enfim, nós precisamos pensar de forma feliz, né? Porque eles sentem tudo isso que a gente pensa. Então, a gente precisa fazer o quê? Quando a gente pensa com saudades, que é totalmente natural, nós precisamos sentir saudades, faz uma oração de coração, uma oração amorosa, emanando amor para essas pessoas, né? Porque é isso que eles precisam. Quando a morte é natural, é mais tranquilo. E quando essa pessoa ela tem um pouco mais de desprendimento do mundo material, né? E essas mortes abruptas, a gente precisa sim auxiliar esse nosso ente querido. E como que a gente auxilia? Pensando de forma positiva, né? Emanando energias positivas, né? Por quê? Porque a gente está fazendo o que aqui? A gente está tendo a compreensão, né? A gente está angariando o conhecimento, aí com os acontecimentos nas nossas vidas, a gente vai começando a ter a compreensão. E a gente precisa nada mais, nada menos praticar, né? Então, como que a gente pratica? As nossas atitudes, as nossas ações, tá? Então, a gente vai seguindo aqui. Deixa eu ver. Tem dúvida, Laerte? Tem duas. Diga. A Marilene perguntou que ela está com uma dúvida. Eu achava que o espírito era o mesmo que mencionar a alma. Ela ficou um pouco assim, na dúvida
quando você falou sobre alma e falou sobre espírito. Porque a alma, Marlene, é o espírito encarnado. Somos nós, quando estamos encarnados, nós somos alma quando nós dormimos, tá? E quando a gente desencarna, a gente vira espírito, tá bom? Então, temos que assim lembrar que assim depende do conceito. Cada pessoa tem, às vezes, os vários termos são utilizados de diversas formas. Os próprios espíritos falavam sempre para o Kardec, em termos dos termos, vocês que se cuidem, vocês que se entendam. O que é importante é que vocês entendam qual que é o que está sendo dito por trás. Então, ou seja, o Kardec, quando ele falou sobre alma, ele quis significar o que era. Era enquanto está encarnado. Então, quando estiver tudo junto, o espírito, o perispírito e o corpo físico, ele chamou de alma. Quando está desencarnado, então você vai ver em vários livros, em várias coisas, o espírito tal, o espírito fulano de tal, o espírito de ciclano. Então, o que significa esse espírito de fulano de tal, ciclano? Está desencarnado. Então, ou seja, só tem o perispírito e o corpo físico. Então, isso que você tem que entender. Depende da forma que está sendo dito, abordado, a que está se referindo. Né, Karina? Exatamente. Por isso que fica mais fácil, que nem a gente comentou aqui. Eu falei e você também falou. Estamos encarnados? Alma. Desencarnou? Espírito. Que aí fica mais fácil e aí vocês vão conseguindo absorver. O conceito é esse, tá? E tem mais uma dúvida do Kleber. Diga. Existe também o apego espiritual na erraticidade? Ou seja, ele está perguntando, da mesma forma que nós temos o desejo de ficar aqui na Terra, a alma que está lá no plano espiritual também tem desejo de continuar lá e não querer voltar para a Terra? Tem o desejo de continuar lá e aí tem que fazer todo um trabalho. Tem o desejo, mas não é... Aí é o que eu estou falando, né? O que a gente fala aqui, já falou nas aulas. Aí vai depender do grau evolutivo de cada um de nós, né? Como a gente está falando de espíritos que desencarnaram aqui na Terra, ainda somos espíritos imperfeitos, automaticamente a gente tem que voltar. É claro que a gente tem esse apego de querer ficar lá, porque lá é tudo mais puro, tudo mais, bom, enfim, tudo melhor, né? Mas automaticamente o nosso entendimento, ele fica mais claro com relação à contribuição que a gente precisa ter referente ao nosso desenvolvimento, tá? Então, acontece sim, mas o nosso entendimento, ele é mais claro e ele é mais produtivo no sentido de coletividade. A gente sabe que a gente precisa voltar, né? Karina, é que nem o que às vezes a gente não tem medo de enfrentar certas dificuldades. Sim. Então, o espírito está lá no plano espiritual, ele sabe que tem que enfrentar certas dificuldades, ele tem esse medo, tem esse receio de voltar. Todos nós temos, né? Exatamente. Então, só que ao mesmo tempo, chega um momento que ele mesmo percebe que não tem como fugir. Ele vai ter que enfrentar. E aí, exatamente. Aí, ele necessita voltar, porque senão ele vai estacionar. E aí ele entende, percebe que chegou o momento de ter que enfrentar. Então, mesmo que ele possa talvez adiar, pode. Ele pede, ele vai tentando empurrar com a barriga, vai deixando, até que chega um momento que ele vê que não tem mais chance. Então, ele aperta, tem que né? Os amigos espirituais vêm e falam, e aí? Bora, gente! Karina, ou às vezes mesmo, você mesmo falou que a gente tem amigos, espíritos lá amigos, né? Da mesma forma que nós temos aqui os amigos que a gente gosta de conviver, lá também. Aí, de repente, esses amigos começam a radiar, porque todos eles voltam para cá, vão melhorando. Cada vez que vem, se nós temos que resolver coisas aqui na Terra, a gente tem que vir. E é aqui que nós vamos ter que resolver. Se a gente não vem, a gente fica lá no plano espiritual, a gente está estacionado. Aí o que acontece? De repente, começa a radiar os amigos nossos que vieram para cá, voltaram, e nós continuamos lá e estamos ficando para trás, e eles estão indo para outros lugares e nós estamos parados ainda. A gente percebe que, pela circunstância, a gente vai ter que tomar uma decisão. E automaticamente vai apertando. Não adianta, né? É o que a gente fala, né? A água vai batendo nos pés, vai subindo para as canelas, e a gente precisa, o objetivo maior é evoluir, né? E para a gente evoluir, a gente precisa reencarnar. Posso seguir?
que já são Só 9h40. tem só um comentário que a Fernanda está citando o filme Soul, que é uma animação que fala de um espírito que não quer desencarnar. E ela fala que a Marlene também fala que é um filme lindíssimo. Legal, vamos lá. Então, quando a gente fala aqui, né, do desprendimento do corpo físico, o que a gente traz para vocês? Não causa dor, tá? Então, eu estou aqui, ó, no meu físico, eu não vou ter dor com esse desprendimento, é indolor, ok? O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Então, nós sentimos mais a dor quando estamos em vida, tá? E aí ele segue. Ele fala o que aqui? A separação da alma não se verifica instantaneamente. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente liberto. Então, o que vocês falaram, né? Vocês comentaram aqui, quer ver? Atitude em vida, apegados à matéria. Então, o que a gente pode falar aí? A morte natural, né? A nossa vida orgânica, ela vai automaticamente, conforme os anos, ela vai se diluindo, como a gente já tinha falado, né? A nossa vela, né? A nossa chama, ela vai ficando mais fraquinha. Esse desprendimento, ele pode ser rápido? Vai depender do que eu fiz em vida, tá? Algumas pessoas, esse desprendimento é rápido. Esses laços que nós temos, né? Incluindo o nosso cordão de prata, ele pode ser mais tranquilo, né? Menos demorado, como uma morte abrupta, como vocês disseram aí, em acidentes e enfim, ela pode ter um tempo maior de desprendimento, né? Porque ainda a vida orgânica ela está em ebulição. Vocês deram um exemplo aí do Jacob, né? O Jacob, ele foi presidente da FEB, enfim, ele estava no meio, né? No meio da doutrina espírita. E ele mesmo, ele relata que ao desencarnar ele não conseguia entender por que os colegas que desencarnaram anteriormente, não vieram nos trabalhos de desobsessão, não vieram até lá para poder dar uma palavra amiga, passar uma mensagem. E ele não conseguia entender isso, a partir do momento que eram colegas que estavam dentro da doutrina espírita, que eram estudiosos, enfim, pesquisadores, e aí ele veio entender, né, que até o desprendimento dele, Bezerra faz esse desprendimento dele, junto com o Andrade, de uma forma muito gradativa, né, para que não seja algo que machuque o espírito, que cause perturbação. Então esses laços, né, que estão ao longo dessa vida corpórea, presos a esse corpo físico, eles não podem ser interrompidos de uma forma rápida. Então, eles têm que ser dissolvidos de uma forma gradual. Por isso que diz aqui no Livro dos Espíritos, tá? E isso, claro, que esse tempo, como eu havia dito, vai depender da quantidade de apego que nós temos a essa vida material, vai depender do que nós fizemos em vida, porque tenham uma coisa na cabeça de vocês. O que conforme a gente viveu, né, nessa encarnação, é da mesma forma que nós vamos, na hora que houver o desprendimento, o processo vai acontecer da mesma forma. Ou seja, se eu fui uma pessoa que eu tive boas atitudes, que eu tive bons pensamentos, que na grande maioria, deixa eu olhar aqui, que na grande maioria da minha vida eu tive boas ações e me preocupei em me desenvolver, né, intelectualmente, moralmente,
e não sou tão apegado à matéria, esse desprendimento, ele é tranquilo. Agora, se eu sou uma pessoa que mesmo, também, isso também, os espíritas também, acontece também com os espíritas, tá bom? Não é porque a gente estuda o espiritismo que não acontece, acontece sim. Tanto que no livro Voltei fala isso, né? Então, e aí se eu tive mais uma vida mundana, cheio de vícios, né? Apegado a bens materiais, apegado ao egoísmo, ao orgulho, claro que meu desprendimento vai ser bem mais difícil, tá? Aí, seguindo aqui, os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, que é o que a gente já conversou. Estes se soltam e não se rompem. Aí a transição, né? A gente chega na transição. A transição se inicia quando os últimos laços que mantêm o espírito preso ao corpo, que é o que eu falei agora, se desfazem. A pessoa entra num estado total de inconsciência. E aí a gente fica naquela inconsciência que também vai depender do nosso merecimento. Tudo, gente, vai depender das nossas ações, tá? Tudo que a gente, é a lei da ação e reação, que a gente sempre fala, né? A gente, às vezes, não quer trazer, mas não tem como. É a lei da ação e reação. Então, a gente fica nessa inconsciência, que ela pode ser momentânea, como ela pode durar um pouco mais, né? Então, vai depender aí de cada um de nós, tá bom? E aí eu trago essa imagem para vocês, para poder a gente falar do duplo etérico, né? Que aí a gente traz aí mais um novo modelinho, né? Uma nova inclusão aí, para que vocês entendam que agora também a gente vai falar do duplo etérico, tá? Ao longo aí das próximas aulas. Então, durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito, tá? A morte é apenas a destruição do corpo, que é o que a gente já falou, né? E não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. E aí a gente tem o duplo etérico que faz parte aí do nosso perispírito e do nosso espírito, tá bom? No Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Porque, assim, por mais que a gente tenha, né, esse entendimento, ou quando a gente não tem, a gente se sente perturbado no sentido de aonde que eu estou, né? Algumas pessoas não têm, alguns espíritos não têm a noção de que houve o desligamento, né? Houve o desencarne do corpo físico, a gente não está mais com o corpo físico. E outras já percebem. Mas, de qualquer forma, existe essa perturbação que ela pode ser momentânea ou que ela também pode perdurar, tá? E aí, os amigos, né? Os nossos entes queridos que estão esperando por nós, que estão, o nosso mentor espiritual que está sempre com a gente, então, eles, de bate pronto, eles não vão falar para a gente, olha, você desencarnou e aconteceu isso, agora você vai fazer... Não é assim que funciona, né? Existe todo um respeito com relação à vida, né? E todo um entendimento. Então, existe essa perturbação, sim. Muitas vezes a gente fala, eu quero ver meus familiares, às vezes não é permitido, né? Porque ainda a gente está naquela fase de transição, naquela fase de confusão, de entender o que está acontecendo, e se a gente vai e encontra um familiar, volta, né, para onde para a vida aqui física, a gente vai e encontra o familiar e vê que a situação tá diferente do que a gente deixou, e aí a gente entra em mais perturbação ainda, a gente fica mais confuso ainda, e a gente acaba não fazendo a nossa parte, né, que é a parte de nos desligarmos, que é a parte de nós reaprendermos, nós agora desenvolvermos aonde nós estamos, para que a gente se prepare para poder ver os entes queridos que lá estão, né, desencarnar, que lá estão em espíritos, assim como as pessoas que estão aqui no planeta Terra, tá? E aí ele continua: a perturbação que se segue após a morte nada tem de penosa para o homem de bem. A calma é calma em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo, né? Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Está
Nas mãos de quem? Nas nossas mãos. A responsabilidade é nossa, tá? Eu vou seguir aqui, Laerte, só para a gente encerrar, porque já são 10 para as 10, tá? Aqui tem duas questões só, que são mais ou menos sobre o mesmo tema. Quer dar um alôzinho? Uma é da Marilene, que eu vou fazer as duas perguntas juntas, porque estão interligadas. Quando estava falando um pouco antes do desencarne, naquele momento antes da morte, então a Marilene pergunta, é por isso que tem pessoas que ficam um tempo entubadas, quase mortas, semi-mortas? Pode ser. E a Lauren também pergunta assim, Karina, existe algum tipo de proteção para esse processo de desencarne quando, por motivo de alguma patologia, a mente está comprometida? Por exemplo, como em casos graves de tumores e AVCs, em que o cognitivo está apagado? O cognitivo físico, tá? O espírito, ele está vendo. Aí é que tá. Esquece essa parte física, né? A parte física, a parte motora, ela está inerte, né? Mas o espírito, ele está aí. E o espírito, ele está vivenciando tudo aquilo. E o espírito precisa passar por tudo aquilo para ocorrer o desenlace, né? Se é que está no planejamento reencarnatório dele desencarnar disso ou não. Então, tanto que tem muito aquelas experiências EQM, né? Que são as experiências quase morte. Então, o corpo físico está inerte, está em estado vegetativo, mas o espírito, ele está aí. Lembra quando a gente falou nas aulas anteriores que a gente tem o cordão de prata que nos liga ao nosso corpo físico? Ele está o quê? O espírito, ele está volitando, né? E ele está aprendendo e tentando entender a sua condição. Posso seguir, Laerte? Pode, porque aí você respondeu as duas. Tá. Então, para onde vamos? Vai depender de quem? De nós também, tá, gente? Tudo vai depender da gente, das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Não tem por onde correr. Não adianta a gente querer transferir a responsabilidade para terceiros. Não adianta, tá? Vocês vão ouvir muito isso ao longo do nosso curso no GEMB, das aulas. A partir do momento que a gente vai adquirindo mais conhecimento, a responsabilidade vai ficando maior. Não tem o que fazer, não tem por onde correr. Você quer entrar pela porta estreita ou você quer entrar pela porta larga? Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, para onde vamos? Dependerá do grau evolutivo e entendimento. É um reflexo da vida na Terra. Vou em busca daqueles que me são afins. Né? Então, se eu tenho vícios, né, más tendências na Terra, na hora que eu desencarnar, automaticamente eu vou de encontro a esses espíritos. E se eu tiver boas tendências, automaticamente eu vou de encontro a espíritos superiores, né, melhores do que eu. Seguindo aqui. Temos a ciência que desencarnamos, como eu já tinha falado antes. Uns sim, outros não. Vai depender do nosso grau também de entendimento, vai depender, como vocês falaram aqui, da questão de religião. Às vezes eu sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito em Deus, mas acredito que quando eu morrer eu vou descansar, né? E aí eu não acredito que exista uma vida após a morte. Então aí o entendimento, na hora que a gente desencarna, ele fica de fato mais confuso, ele fica mais perturbado. E aí, ao longo do tempo, eu vou começando a aceitar e começando a entender. Ah, mas poxa, Karina, eu não acredito em reencarnação, em vida após a morte, mas eu fui uma pessoa que fui extremamente boa ao longo da vida. Então, quando você desencarnar, automaticamente, o seu entendimento, como a gente já tem experiências, né, nas reuniões de desobsessão, o seu entendimento ele fica mais claro, você consegue assimilar melhor a situação em que você se encontra, tá? Então, o que ele fala? Depende, saímos fora do corpo físico e podemos ficar ligados aos lares ou ambientes de trabalho ou aqueles ambientes que mais nos afinizam. Vai depender da gente, né? Do que a gente fez em vida, tá? Do que a gente tem que buscar de entendimento, das atitudes boas, de boas ações, ok? E aí ele segue. Temos de trabalhar nossos desequilíbrios
e não nos conscientizarmos que o desenvolvimento e nos conscientizarmos de que o desenvolvimento é necessário para uma melhor vida, consequentemente uma melhor morte, que é o que a gente vem falando aí ao longo de toda a aula, tá? Depende de nós. E para que a gente se prepare para morrer, é possível a gente perder esse medo, todo esse medo que a gente falou aqui, todo esse apego? É estudar, gente. É estudar e ler e compreender aquilo que a gente estuda, não estudar só o espiritismo, estudar a ciência, estudar a filosofia, né? E tentar absorver o máximo possível de compreensão dentro desse estudo e, em algumas situações, buscar a prática para que a gente, de fato, se prepare, para desencarnar, porque faz parte de um processo evolutivo, que faz parte de uma lei natural, que faz parte da lei da destruição, que tudo tem que oxigenar dentro do nosso planeta Terra, e que nós também precisamos oxigenar, precisamos evoluir, que é o que a gente fala aqui, né, ao longo dessas 12 aulas. Então, as criaturas se transformam de uma existência para outra, temos de estudar e compreender que não é o fim, que aqui é uma passagem, é um trânsito, né? Nós estamos aqui por um determinado número de anos. Ao adquirir a certeza, né, que é essa compreensão de que a vida continua, a morte é um suave despertar. Pensou que delícia? Quem sabe um dia a gente consegue, né, chegar nesse ponto. E aí, quando a gente encerra aqui a aula falando da questão de quem é espírita, né? O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência maior ou menor da perturbação, né? Aí eu falo para vocês, ele aqui no Livro dos Espíritos, ele fala isso, uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente essa situação. Então, a gente tem muitos espíritas que estudam e apenas entendem e não aceitam. E acham que é uma coisa que com ele não vai acontecer. Isso a gente já teve experiências e de relatos, né, em reuniões mediúnicas que a gente recebeu, e acontece muito isso, tá? Mas a prática do bem e a pureza da consciência são o que exercem a maior influência. Ou seja, boas ações, boas atitudes, bons pensamentos, buscarmos sermos melhores, é o que vai trazer para nós um desencarne mais tranquilo, independente da religião em que eu esteja, né? Claro que você estudando a doutrina espírita, estudando, porque às vezes eu tenho muitos conhecidos que eles leem muito sobre o espiritismo e não são espíritas. Então, você consegue assimilar um pouco melhor a hora que você desencarna, quando você compreende. Fechado? Tem mais alguma questão aí, Laerte? Não tem mais nenhuma, não. Então, eu vou parar, vou interromper a aula aqui. A aula. A tela. E obrigada a todos vocês. Boa noite, bom descanso. O Laerte vai seguir aí com as vibrações, Sim. né? Quem vai fazer as vibrações, Então quem vai fazer a vamos prece final. fazer as vibrações. Então a Eleonora vai fazer as vibrações e na sequência, assim que a Eleonora terminar, pode a Thaís fazer a prece final para a gente encerrar a aula de hoje. Então, fechado. Obrigada, gente. Boa semana. Boa prova semana que vem. Bons estudos, né? Bons estudos. Se alguém tiver alguma dúvida, nos contacte, tá bom? Que nós E não estamos esqueça aqui. que nós vamos entrar no mesmo momento, tá? Nós vamos passar o link da aula, a gente faz